Durante o período convencional em Manaus, nossas repórteres Amanda Nascimento e Yasmin Salles aproveitaram os intervalos da programação para conversar com alguns dos nossos pastores sobre as missões da IEADAN no Amazonas. Estamos aqui com o pastor João Sanfoneiro, de Manacapuru. Não vai, esse trabalho aqui não vai parar. Não vai, esse trabalho aqui não vai cair. Não vai, Jesus não vai deixar. Esta obra é de meu Deus, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é de meu Deus, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Me sinto honrado pelo convite formulado pelo pastor Jonatas Câmara, deputado federal Silas Câmara, pastor e deputado estadual, comandante Dan Câmara, e toda a equipe na pessoa do pastor Tiago Câmara, que pessoalmente me fez o contato, e foi realmente assim muito honroso para mim poder ter sido lembrado, né, e convidado a participar deste momento ímpar para a vida da igreja. Glória a Deus, obrigada pastor João, que Deus lhe abençoe. E agora aqui com a pastora Sueli de Novo Airão. Pastora, que alegria ele ter aqui conosco, né? A senhora que veio de Novo Airão, um município aqui já pertinho. Pastora, nos conte como é que é o trabalho lá com as mulheres, né? A senhora trabalha diretamente ali com a missão com mulheres. Nos conte como são as células, as missões. Olha, nós trabalhamos com poucas mulheres, que somos poucas ainda, mas com a expectativa de que crescer o número de mulheres, né? Nós trabalhamos com as mulheres, onde elas precisam de ajuda, precisam de muita conversa, precisam serem discipuladas, tá? Então esse é o nosso trabalho com elas. Glória a Deus. Então é um trabalho muito minucioso de cuidado mesmo de igreja, né? A igreja está lá em Novo Airão para acolher, para abençoar. Então, pastora, muito obrigada. Para você ver, acompanhar aí de casa, e que aqui nós temos pessoas de muitos municípios que chegam aqui para receber uma unção e levar para lá para sua igreja e com certeza espalhar para as ovelhas que estão lá. Também estamos aqui agora com a pastora Fabiola de Novo Aripuanã. Pastora Fabiola, sabemos que a AGO, né, a nossa convenção, é um evento grandioso e que muitos pastores do nosso interior da Amazônia se preparam para estar presente nesse evento. E como foi para a senhora se preparar para chegar até aqui? Eu estava com muita expectativa, uma expectativa enorme de chegar, uma ansiedade, eu quero logo estar lá, né? E pensamento assim, eu ando de moto lá no interior e eu digo, eu não posso me acidentar, não posso ter um ferimento. Lá eu caí de moto, mas perna queimada, mas estou aqui para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de todo louvor. E a gente fica muito, muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui no meio desse povo maravilhoso, louvando e adorando ao Senhor. O trabalho com as mulheres lá está crescendo cada vez mais, né? Nós temos muitas mulheres, todo mês nós temos uma missão com mulheres em cada área e se junta tipo assim, 300, 400 mulheres. E é uma bênção, as mulheres lá de Novo Aripuanã são bênção, né? Que bênção, pastor, é o reino de Deus expandindo e as mulheres aí tomando posse, né? Tomando o reino aí por esforço. É um prazer ter a senhora aqui e vamos junto, né? Nessa convenção aí festejar e glorificar o nome do Senhor. Estou aqui ao lado dessa vez do pastor Caio Valença. Ele que é de onde, pastor? Carauari. Carauari, gente, para você ver a diversidade de municípios que chegaram aqui na nossa Manaus para fazer essa grande convenção. Pastor, conta pra gente, a gente estava conversando aqui no off, falando da distância de Carauari até chegar aqui, e é muito curioso a forma como cada um deles se esforça para chegar. Então, pastor, conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, Carauari está a 710 quilômetros, linha reta, Manaus até Carauari. Isso, linha reta, ou seja, aéreo em torno de 2 horas de voo. De barco, nós vamos pelo rio Juruá. São 7 dias de viagem de barco até chegar lá e se for de lancha, 36 horas. Carauari fica banhado pelo rio Juruá. Ambos, em Tupi-Guarani, o rio Juruá significa grande serpente porque é um rio muito sinuoso. E Carauari, na língua Tupi-Guarani, significa batata vindo do céu.
Então, Carauari significa pão vindo do céu. É isso aí, Carauari. E nós estamos lá já há 28 anos. Fomos para fazer uma transição do pastor que estava se jubilando. A ideia até então era apenas transicionar a igreja e retornar para Manaus. Mas dessa transição nós estamos há 28 anos em Carauari. Uma igreja pujante, uma igreja avivada, uma igreja que tem cumprido o ID do Senhor Jesus. Estamos hoje com 53 templos. Estamos trazendo para serem autorizados e consagrados pastores e pastoras, um total de 28 novos pastores, obreiros que estarão assumindo campos eclesiásticos para fazer a obra de Deus. E é uma grande alegria, uma grande satisfação chegar nesse conclavo santo. Olá, paz do Senhor. Estou aqui com o pastor Cristiano Barbosa, coordenador de São Paulo de Olivença. Pastor Cristiano, como foi a preparação para chegar aqui na 63ª convenção? Querida, a convenção sempre é um momento muito especial de reencontro, onde a gente reencontra os colegas que estão nos encontros desse Amazonas. O município de São Paulo de Olivença é um pouco distante da capital, mas nós, muito animados com tudo que está sendo preparado, conseguimos preparar a caravana de pastores, de autoridades que tem na nossa igreja, no caso a nossa vereadora, e nós viemos. São 3 dias de barco, né, na descida, e nós viemos com muita alegria, com muito ânimo, porque essa convenção é nossa, é para nós, e para nós que temos ministério, que ficamos no interior do estado, às vezes muito tempo longe da capital, a convenção é refrigério para a gente. Então é uma oportunidade muito boa de rever os amigos e de aprender mais, de ser ministrado por Deus, como nós acabamos de ser ministrados agora há pouco nessa tarde. Palavras que nos motivam, nos enchem de alegria e de entusiasmo para continuar a obra que nós realizamos no interior do estado. Agora eu estou aqui com o pastor lá do interior, o pastor Manuel de Oliveira, lá de Irunepé, não é mesmo, pastor? Irunepé. A paz do Senhor Jesus, é um prazer, uma grande alegria poder estar aqui participando da abertura da nossa convenção, né? 63ª Assembleia Geral, e já vivendo esse momento, essa atmosfera espiritual maravilhosa. De Irunepé fica 1.160 quilômetros de linha reta de avião. E a linha azul que opera lá, ela cancelou os voos justamente no mês que a gente viria para cá. Mas nada que nos abalou, a gente correu atrás, somos 25 pastores participando, né? 8 vieram para serem autorizados, e nós fizemos verdadeiramente uma operação de guerra, fretamos um voo, saímos de Irunepé por Tabatinga, e de Tabatinga a gente veio pela linha azul para Manaus. Estamos aqui, a gente não sabe como é que vai ser a volta, mas o importante é que nós estamos aqui para participar da convenção, né? Então não foi fácil, mas é sempre assim. Pastor, aproveitando, né, que a gente sabe que por ser distante é difícil, mas como é que é o trabalho no município da igreja? A Assembleia de Deus em Irunepé, ela tem hoje cerca de 45 congregações, né? Somos 17 pastores lá, e a obra de Deus já tem crescido de uma forma extraordinária. Ela é uma igreja que tem 81 anos de história, e por lá já passaram muitos pastores, né? Eu sou o 23º, entre os quais o pastor de saudosa memória, Silva Rufino, que é muito comentado, é muito falado, cearense, que esteve lá também, pastor José Reis, que está em Borba hoje, e assim vários pastores. Estamos lá há 13 anos fazendo a obra do Senhor Jesus, né? Depois de passarmos 22 anos em Manaus, trabalhando no São José, trabalhando no Manor, sentimos a chamada de Deus de voltarmos ao interior e fomos lá. Então já estamos há 13 anos. É uma igreja pujante, é uma igreja vibrante, somos hoje 2.500 membros, fora os congregados e crianças, e, como eu disse, 45 templos espalhados no município. É uma bênção para nós, uma experiência muito grata, estamos muito felizes por isso, e sei que este tempo na convenção é maravilhoso, a presença de Deus neste lugar, com toda a gente, pastores, líderes, liderança, famílias. É muito lindo ver meninos, pastores, mulheres,
é uma benção total para nós. Em Cartagena, nossa igreja é uma igreja avivada, com fogo do Espírito Santo. Estiveram aí o pastor Tiago, a pastora Simeia, lá na Cartagena, é uma benção maravilhosa. Eles ficaram muito contentes lá também e nós queremos que toda a gente de Manaus também esteja a sua casa, sua cidade, sua igreja allá, Igreja Central Cartagena, Assembleias de Deus também. Então, somos uma família, estamos juntos, estamos irmandados e eu sei que Deus vai fazer grandes coisas também na Cartagena. Da muchísima alegría ver ese avivamiento aquí en Manaus, tanto fuego, tanta gente hambrienta por Dios. Mi corazón está muy feliz de estar aquí, privilegiada, honrada por Dios, de poder ver lo que está pasando aquí y de llevarme esto para Colombia, porque queremos este avivamiento a ese nivel mayor. É uma alegria podermos fazer parte desse evento tão especial da nossa igreja. E a Boas Novas, como órgão de comunicação, é de extrema importância para levar a todas as pessoas tudo o que acontece, né, nos bastidores, nessa preparação. Foram muitos dias intensos, né, de preparação, mas não só a Boas Novas, como toda a igreja, todos os órgãos e muitas pessoas. Então, tudo que você recebe aí na sua casa não foi assim de um dia para outro, mas teve muita gente e ainda tem muita gente aí trabalhando, e nós da Boas Novas, com alegria, participamos, não só os funcionários, mas também voluntários, pessoas que querem fazer parte, né, se dispuseram a estar conosco. E a quem nós agradecemos por estarem aí colaborando e levando assim uma informação de qualidade, com verdade, com alegria, levando aí todo esse fogo do Espírito Santo que acontece, né, dentro aí desse evento, mas nós levamos até você aí na sua casa com muita alegria através da Boas Novas. Eu quero aqui saudar você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus, dizer que é uma alegria, um privilégio poder aqui, nossa convenção, 63ª convenção das nossas Assembleias de Deus no Amazonas, vivermos esse momento histórico, a igreja sendo sal da terra e luz do mundo, juntamente com a Boas Novas, que 24 horas por dia, por 32 anos, ela transmite Jesus e também transforma vidas. E falando desse Jesus maravilhoso, o nosso Jesus está acima de todo nome, quem nós adoramos, servimos, honramos, louvamos, e é tudo para o Senhor, tudo para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos falar assim da torre, né, que há 32 anos, quando a Boas Novas ela chegou até as mãos da igreja, né, e o povo decidiu, por uma orientação do Senhor, né, colocar o nome Jesus no lugar mais alto desta cidade. Também parabenizar os nossos pastores, pastor Jonatas, nosso pastor presidente da nossa igreja, da nossa CEADAN, da nossa convenção e também da nossa CADB, da CEADAN e da CADB, da IADAN, e poder abraçar a nossa pastora Ana Lúcia, pastor Moisés, a pastora Vânia, pastor Leonai, pastora Elda, aqui quando falamos da nossa igreja amada, também o pastor Antônio Tavares, nosso segundo vice-presidente da nossa CEADAN. Com muita alegria, no nome deles, poder agradecer a todos os pastores, todos os irmãos, membros, congregados, todas as missões da nossa igreja, por acreditar neste trabalho tão importante que é a Rede Boas. E nós que somos missionários parlamentares, estamos inseridos no contexto de missão desta igreja, já estamos recebendo de Deus, né, esse renovo espiritual para que nós possamos sair desta convenção com a expectativa atendida. A minha expectativa para esta Assembleia Geral Ordinária da nossa Convenção do Estado do Amazonas, coberta pela Convenção das Assembleias de Deus no Brasil, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, é justamente renovados, revestidos de poder, de autoridade, para continuarmos ocupando uma das esferas de influência da sociedade, que é a esfera de governo e política, e fazendo a diferença, né? Nos posicionando de maneira diferenciada, cumprindo esta missão. Muito obrigada, comandante. Essa é a Boas Novas na cobertura da 63ª AGO CEADAN 2025.
paz do Senhor, para você que está acompanhando a programação da Boas Novas, estamos aqui em mais um momento muito especial, o Momento AGO, e agora ao lado do pastor Renato Santos, ele que já foi coordenador de um dos interiores do estado do Amazonas, hoje é pastor de uma área e também coordenador de um dos projetos mais lindos que a nossa igreja tem, o Impacto Evangelístico. Pastor, que alegria estar aqui do seu lado compartilhando um pouquinho das suas experiências, né? E eu quero lhe perguntar, primeiramente, como é estar aqui e o senhor está coordenando mais equipes aqui, né? Tá vendo muita gente e tá vivendo realmente esse momento. Isso mesmo, Yasmin, é uma alegria enorme podermos estarmos aqui junto com a Boas Novas, sua pessoa, a qual nós também temos uma admiração muito grande, e se sentimos gratos a Deus por esse momento, né, que nós estamos vivendo nessa AGO. É algo assim extraordinário poder compartilhar e ver as pessoas que estão chegando para abençoar o povo e também nós sermos abençoados. Então, para nós, hoje é uma alegria extraordinária estar participando da AGO. Conta pra gente uma experiência assim, eu sei que são 15 anos já indo, né, para Parintins e também fazendo impacto evangelístico aqui na cidade de Manaus, e tem muitas experiências, né, eu acho que cada ano são centenas de experiências que vocês passam, mas destaca uma aqui pra gente sair daqui edificado. Tinha uma evangelizadora, né, que lá no Parintins tem muito triciclo, e ela foi falar de Jesus para esse triciclo, e ele disse, eu não posso, porque eu estou trabalhando e eu não tenho como lhe dar atenção. Ela disse mesmo assim, mas quanto é a tua hora? Ele disse, é tanto, então eu vou te pagar 2 horas para você me mostrar a cidade, e enquanto isso eu quero que você ouça eu falar um pouco desse Jesus. Ele aceitou. E é incrível que nessa 1h30, 2 horas, ela falando, quando terminou essas 2 horas, aquele rapaz que trabalhava no triciclo, aceitou Jesus, né? E foi para a igreja. E lá na igreja ele confirmou a sua confissão de fé. Então é uma experiência assim extraordinária poder ver uma pessoa que pagou para falar de Jesus para uma pessoa que não tinha tempo. Então, essa experiência ela tem marcado a minha vida. Estamos aqui com o pastor Paulo Quincó, de Beruri. Pastor, como é que está sendo a sua experiência, que é a primeira convenção que o senhor está à frente do campo de Beruri, é isso? É uma experiência grandiosa, não é? Porque nós passamos muito tempo no interior, trabalhando, fazendo a obra eclesiástica, e quando surge um momento como esse, de uma convenção, isso traz para nós refrigério, conhecimento, não é? Recarregamos as nossas baterias e voltamos mais animado ainda para dar continuidade à obra do Senhor, no município onde Deus nos levou, nos colocou. E graças a Deus, Deus foi conosco ali em Manaquiri, como tem sido conosco hoje em Beruri. Município de Canutama, gente, já estamos conhecendo muitas histórias e agora com o pastor Roberto não é diferente. Temos que avançar. Hoje, pela grande misericórdia de Deus, nós somos o maior templo do Rio Purus, o maior prédio da cidade é o templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o maior barco da cidade é o barco da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o melhor sítio da cidade é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então nós temos hoje uma estrutura, uma igreja que realmente se torna praticamente um dos maiores patrimônios, é uma referência. E Deus tem nos abençoado grandemente. E é preciso dizer para todos que a obra de Deus, o trabalho de Deus é simples. Um dos grandes problemas que a obra não tem crescido é você fazer algo difícil. Não faça nada difícil. Faça simples. Com muita simplicidade e compromisso, a gente vence. Deus tem nos dado muitas almas. Temos um grupo de adolescentes assim que você, sabe, fica encantado de ver. Um grupo de jovens muito animado. O grupo de homens, a nossa igreja, o grupo de homens é maior do que o grupo de mulheres, é impressionante. Culto de homens, eles não deixam as mulheres ir para o culto, porque o templo não cabe. Eles conseguem colocar 500 homens só descrentes dentro do templo. Então, graças a Deus, pela grande misericórdia de Deus, cada departamento tem realmente feito seu papel de uma forma simples.
e Deus tem nos abençoado. União, simplicidade, compromisso e coragem. Estamos aqui com o pastor Lindo Max, coordenador de Benjamin Constant. Pastor Lindo Max, quanto tempo que o senhor está à frente, assim, há quantas convenções o senhor está à frente do campo de Benjamin Constant? A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com a Boas Novas. Estamos a 2 convenções como coordenadores de Benjamin Constant. E louvamos a Deus por esse esforço que é feito pelo nosso pastor presidente, pastor Jonatas Câmara, e também os nossos missionários parlamentares, deputados Silas e Dan, que não mediram esforços para dar o seu melhor para que essa convenção fosse a maior convenção da história da Assembleia de Deus e Adã no Amazonas. Gente, que alegria receber, né, pessoas, pastores assim que vêm e passam a experiência. Por conta de a gente já contar uma historiazinha de 53 anos de ministério, e diante de tudo isso tem acontecido naufrágios, tem acontecido tempestades volumosas, muito forte. E recentemente, a questão de 10 anos atrás, aconteceu um milagre inexplicável. Isso aí é muito forte. Nós estávamos pregando numa congregação, fazendo uma festa, estava tudo alagado, a terra pequena, e nós estávamos ali naquela terra alagada e ministrando, pregando para o povo que estava ali. E havia uma festa próxima, tinha acontecido uns 3 dias atrás, e um barco naufragou e muitas pessoas sofreram, houve mortes, enfim. E aí eu inventei de dizer que a festa que nós estávamos fazendo ali não aconteceria isso, porque nós estávamos pregando ali, divulgando o nome do doador da vida. E quando saímos, terminou o culto, nós fomos embora. No outro dia eu soube que uma criança no barco, uma criança de 3 anos, no barco, que ia viajando para outra comunidade, caiu na água e ninguém percebeu. E logo que procuraram, não achavam, então saíram procurando, amanheceu o dia, e não estava com condição de achar, não tinha jeito, não tinha mergulhador, era muito fundo, não tinha jeito. Encontraram um pescador que vinha saindo para o destino dele, passando numa determinada localidade, tinha uma criança no galho de uma árvore, brincando com os peixinhos ali, abanando a água com os pezinhos, naquele galho de árvore. Como é que aquela criança foi para ali? Então, para provar exatamente que o nosso Jesus, ele faz as coisas, mas faz assim. Ele faz com que aconteça essas coisas para que o testemunho seja dado. Mas foi um negócio assim impactante, muito forte para a nossa vida ali nas águas do rio Manacapuru. Estamos aqui com o pastor Cláudio Souza, coordenador de Barcelos. Pastor, é a sua primeira convenção como um coordenador. Nos conte essa experiência, como está sendo? Poxa, que alegria, que prazer poder participar da minha primeira convenção como coordenador, presidente da igreja em Barcelos. Logicamente que é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem que redobrar a oração, redobrar aí o empenho, a responsabilidade, né? E é um grande privilégio poder sentar nessa mesa com os príncipes, com esses pastores que lideram a igreja no Amazonas, pastores excepcionais que dão a sua vida, né? Eu estou sentindo agora na pele o que é ser um coordenador, cuidar de pastores, cuidar de uma igreja, cuidar de campos. Então, assim, é uma alegria muito grande. Está sendo uma experiência, assim, sobrenatural para mim. Estamos aqui ao lado do pastor Clóvis Rocha, que é coordenador de Juruá. Gente, mais um município que está aqui se conectando, né, pastor? Porque a convenção parece que está conectando todo mundo. Então, que alegria. O desafio do interior são muitos. Então, a gente fez um aniversário da igreja. E a gente não tinha o alimento para dar para os irmãos. E a gente, então, convocou a igreja, os irmãos, e eles com aquela simplicidade, traziam um peixe, traziam um frango, traziam o que podiam trazer para a gente atender aos irmãos que estavam vindo de outras cidades, outras localidades. E teve um irmão que Deus usou ele. Ele disse assim, olha, eu não tenho nada para oferecer a Deus. O Senhor me ajudar com que eu possa oferecer alguma coisa para a obra, eu serei muito grato a Ti. E ele contou a história, parece assim que quem está no interior vive uma outra realidade. Então ele desceu para a beira, para o bar, encheu uma beira, desceu da casa dele
E quando chegou lá no porto, tinha dois peixes bois. Aquela realidade do interior, as pessoas às vezes se alimentam daquilo. E ele viu aquilo como uma resposta de Deus. Então ele foi lá, capturou um desses peixes e ele ofertou para a igreja. Aí foi uma grande festa e aí deu para todo mundo se alimentar, comer. Foi maravilhoso. E foram 3 dias de festas. Quando terminou a festa, os irmãos foram embora, ficou a igreja local e eu. Às 5 horas da manhã, alguém bateu na porta da casa pastoral. Eu fui lá, era um irmão por nome Elias. Ele disse, pastor, eu vim aqui lhe pedir socorro, porque o meu filho, o Cléo, que foi o irmão que ofertou o peixe, ele acabou de falecer. Aí eu corri para a casa dele, eu e a minha esposa, a pastora Sueli, e quando eu cheguei lá, ele estava nos braços do pai dele, sem vida. E aí eu disse, o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou dizer? Eu sei que o pai ou a mãe quer uma resposta, mas o que eu posso fazer como pessoa, como ser humano? E eu fiquei sem saída, não sabia o que orar, o que dizer. Ao Senhor, Deus falou, e eu ouvi o Senhor falando, disse fortemente ao meu coração, repreende a morte. E eu fiquei ainda com dúvida, o Senhor falou novamente, repreende a morte. Aí eu tomei posse daquela palavra, e eu disse, espírito da morte, em nome de Jesus eu te repreendo. Sabe, naquela hora, aquele irmão, de novo, sabe, e voltou a viver. E aquilo marcou minha vida, era nisso meu ministério, que ele marcou profundamente a minha vida, e eu carrego isso como um testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém quando depende dele, quando é o último recurso é o Senhor. Ele mostra sempre o caminho e o milagre acontece. É para você que está aí, que tem chamada missionária, tem desejo missionário. E hoje nós estamos, inclusive, com uma carência de obreiros no interior do estado, porque hoje as pessoas hoje querem mais centro, né, cidade, etc. Mas tem muita comunidade, tem muitos povos que estão clamando por uma palavra, por uma mensagem do Evangelho. Gente, tem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. Então a minha palavra para quem tem essa chamada é que você orasse a Deus para que Deus lhe desse a graça de começar por Jerusalém, não é? Que são as nossas comunidades aqui próximo de... Nós estamos apenas quase 7 meses que nós estamos como coordenadores lá no município de Tefé e está sendo uma experiência totalmente diferente, né? Como a gente participava aqui quando a gente vinha para receber essas palavras, essas ministrações, agora como coordenador, uma responsabilidade muito grande, mas entendendo que Deus está no controle de tudo. Aquele povo, aqueles pastores, aquela liderança lá de Tefé, muitos deles, a maioria, estão aqui conosco e nós estamos aqui com o coração transbordando de alegria pelo que Deus está fazendo nesta AGO. Falo para você que tem uma chamada, que tem um ministério, não rejeite, venha, porque Deus que promete é o Deus que dá sustentabilidade para você se manter. Hoje, eu dando um testemunho, entreguei até um barco ao pastor Samuel Câmara, pelos 48 anos, quando ele passou no meu município, que eu era de outro município. E ele me abraçou com lágrimas, porque ele disse, pastor, é uma felicidade hoje eu poder estar aqui recebendo esse barco e as fotos que nós tiramos há 48 anos atrás. Então, há 39 anos atrás que é. Então, foi um momento de muita alegria, dizer que é uma felicidade e a Bíblia diz que quem trabalha no Senhor tem uma recompensa. Gente, eu tenho certeza que você está aproveitando todos esses relatos dos pastores que são inspiração para todos nós. Esse é mais um momento AGO aqui na tela da Boas Novas. Este programa é um oferecimento da IEADAN, CEADAN e CADB Amazonas e conta com o apoio da Faculdade Boas Novas, Dempadan e Vimadan, uma realização da Rede Boas Novas. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo Trilha Missionária.
Música